Você já parou para pensar que o maior perigo espiritual pode não estar nos pecados evidentes, mas naquilo que você já aprendeu a chamar de normal? Ellen White escreveu que o pecado que mais engana é o que parece pequeno demais para ser combatido. Essa frase nos faz estremecer, porque revela que Satanás não precisa usar grandes tentações para prender uma alma. Basta que ela se acomode com falhas que parecem inofensivas. Vivemos em um tempo em que a consciência se acostumou com a escuridão ao redor, e nesse cenário, o pecado silencioso cresce como ervas daninhas, sufocando lentamente a vida espiritual. A realidade é que muitos se veem como cristãos fiéis, mas carregam hábitos que alimentam a distância entre eles e Deus. O pecado silencioso não bate à porta com estardalhaço. Ele entra disfarçado de rotina, escondido em pensamentos não confessados, em atitudes justificadas pela pressa, em pequenas concessões feitas apenas por hoje. Ellen White alertou: a familiaridade com o pecado enfraquece a percepção da alma. Esse enfraquecimento espiritual é tão sutil que muitos vivem anos sem perceber que estão espiritualmente doentes. É uma armadilha cruel, porque não nos faz sentir culpados o suficiente para mudar, mas nos mantém confortáveis o suficiente para não buscar transformação. Esse tipo de pecado é devastador porque trabalha em silêncio, moldando nosso caráter sem resistência. Imagine um pequeno vazamento em uma barragem gigantesca. No início, ninguém se preocupa, mas se ignorado, ele se transforma em uma tragédia. Assim é o pecado que parece insignificante. Elimina a fé de dentro para fora. Ellen White escreveu que o menor ato de desobediência, se negligenciado, prepara o caminho para a rejeição aberta de Deus. É assustador pensar que pequenas escolhas diárias podem estar construindo um muro invisível entre nós e o Salvador, enquanto continuamos acreditando que estamos espiritualmente bem. O que torna esse pecado ainda mais perigoso é que ele se esconde sob atividades aceitáveis, sob a correria do dia a dia e até mesmo sob uma aparência de religiosidade. Quantas vezes já se orou sem verdadeira intenção? Quantas vezes lemos a palavra de forma mecânica, sem deixar que ela transforme nossa mente? Ellen White disse: Satanás se alegra em ver cristãos que oram sem fé, que estudam sem aplicar, que vivem uma religião sem Cristo. Isso significa que até mesmo práticas espirituais podem ser um terreno fértil para o pecado silencioso, quando feitas sem entrega real. Este vídeo é um convite para uma autoanálise profunda, não para a condenação, mas para despertar. Talvez você nunca tenha parado para pensar que o maior inimigo espiritual não está do lado de fora, mas do lado de dentro, moldado em seus hábitos e pensamentos diários. O pecado silencioso é como uma névoa, ele cega lentamente até que a pessoa não perceba mais o perigo. Hoje Ellen White nos chama a romper com essa indiferença espiritual. Se você deseja abrir os olhos e enxergar com clareza o que tem afastado você de Deus sem que percebesse, fique comigo até o final, porque o que será revelado pode transformar sua vida para sempre. O pecado silencioso é como um veneno sem gosto, que se infiltra lentamente, quase imperceptível, até que o corpo espiritual esteja enfraquecido. Ellen White escreveu: Satanás trabalha com paciência, não nos leva ao abismo de uma só vez, mas por passos quase invisíveis. Essa é a essência dessa armadilha. A pessoa não percebe quando começa a ceder, porque cada pequeno ato parece inofensivo. No entanto, a soma desses atos, pensamentos e omissões constrói uma fortaleza que se levanta contra Deus no coração humano. Essa realidade deve nos fazer refletir. Será que não carregamos em nossa vida práticas que parecem comuns, mas que, na verdade, estão nos afastando do Senhor? Esse pecado não se limita a vícios explícitos ou atitudes escandalosas. Ele vive nas pequenas escolhas, nos momentos em que o Espírito Santo sussurra ao coração, mas é ignorado. Ellen White afirmou que a consciência que não é cultivada se torna insensível, e quando ela deixa de reagir, o pecado encontra campo fértil. É possível estar em um ambiente religioso, cantar hinos, ler a Bíblia e ainda assim viver uma fé morta, porque esse pecado corrói de dentro para fora. Ele pode estar escondido na indiferença, no orgulho não confessado,
na rotina espiritual mecânica que já não aquece o coração. Imagine uma árvore aparentemente saudável, mas com raízes apodrecendo sob a terra. Aos olhos de quem passa, ela parece firme, mas basta uma tempestade para que caia. Assim é a vida espiritual quando alimentamos o pecado silencioso. Aos olhos humanos, tudo parece normal, mas a conexão com Deus está enfraquecida. Ellen White escreveu: é no coração que se trava a maior batalha. É nele que Satanás procura estabelecer o trono do pecado. Por isso, a luta contra esse inimigo oculto começa em uma guerra invisível, onde pensamentos, motivações e intenções precisam ser examinados à luz da palavra. O maior perigo desse pecado é que ele não causa um impacto imediato. Diferente de falhas visíveis, ele dá uma falsa sensação de tranquilidade. A pessoa acredita que está bem espiritualmente porque não comete pecados graves, mas não percebe que seu coração está se tornando terreno árido. Ellen White nos alerta: Satanás não teme tanto o cristão que peca abertamente, mas teme o que vigia e ora constantemente para não ser enganado. A vigilância é o único remédio contra uma armadilha tão bem disfarçada. Sem ela, o coração se acomoda, a mente se embota e a fé enfraquece lentamente. Por trás desse silêncio está uma estratégia meticulosa do inimigo. Ele sabe que se a pessoa se acostumar ao pecado, não precisará de muito esforço para mantê-la distante de Deus. Ellen White disse: o maior triunfo de Satanás é fazer com que os homens considerem pequenas transgressões como sem importância. Essa visão reduzida do pecado tem levado muitos a uma espiritualidade rasa, baseada em aparências e rituais, mas sem transformação genuína. A partir daqui, precisamos aprofundar nossa análise e identificar como esse pecado silencioso está presente em práticas comuns, muitas vezes aceitas culturalmente, mas que enfraquecem a alma. Um dos pecados silenciosos mais perigosos é a indiferença espiritual. Ellen White escreveu: Satanás não precisa levar o homem a pecados grosseiros para afastá-lo de Cristo. Basta fazê-lo descuidar da comunhão diária com Deus. Quantos cristãos se levantam pela manhã e mergulham em suas rotinas sem separar tempo para a oração? Essa negligência não é apenas um hábito ruim. Ela abre a porta para que o coração viva sem direção divina. E com o tempo, essa ausência de comunhão se torna tão comum que já não incomoda. O inimigo não precisa destruir a fé de forma direta, ele só precisa torná-la irrelevante. Outro pecado sutil é o orgulho camuflado em atitudes aparentemente inocentes. Quantas vezes buscamos reconhecimento, mesmo nas coisas espirituais, e nos alegramos quando somos elogiados? Ellen White alertou: Satanás exulta quando o cristão confia em sua própria justiça, pois essa confiança fecha a porta para Cristo. O orgulho silencioso nos impede de ver nossa real necessidade de Deus. Assim como a igreja de Laodiceia, podemos achar que de nada temos falta, enquanto, na verdade, estamos espiritualmente nus. Esse pecado é especialmente perigoso porque raramente é confessado. Ele é alimentado em silêncio, em pensamentos secretos e comparações veladas com os outros. Há também o pecado do contentamento com o mundo. Vivemos em uma era em que o entretenimento e as distrações são normalizados. Filmes, músicas e conteúdos que antes chocariam agora são consumidos sem questionamento. Ellen White escreveu: a familiaridade com o pecado embota a consciência e destrói a sensibilidade da alma. Isso significa que o que vemos, ouvimos e lemos está moldando quem somos, mesmo que não percebamos. Pequenas concessões diárias formam uma mentalidade que já não se escandaliza com o mal, e essa indiferença espiritual é o triunfo do inimigo. Outro exemplo desse pecado silencioso é a murmuração. Ela parece algo pequeno, apenas expressar frustração, reclamar das circunstâncias, mas Ellen White alertou que o espírito de murmuração é uma das armas favoritas de Satanás para roubar a paz e afastar a presença de Deus. Reclamamos do trabalho, da família, da igreja, das responsabilidades, sem perceber que essas palavras envenenam a mente. Esse pecado é sorrateiro porque muitos não o consideram pecado. Ele se disfarça de desabafo, mas revela um coração que não confia plenamente na providência divina. Por fim,
Existe o pecado da negligência com os talentos e dons dados por Deus. Ellen White disse: cada oportunidade negligenciada é uma vitória para Satanás. Quantos têm talentos para servir, para evangelizar, para ajudar, mas os enterram em nome da preguiça ou do medo? Esse pecado não causa escândalo, mas resulta em vidas desperdiçadas, em ministérios que nunca florescem. É o pecado da omissão, que se disfarça de conforto e segurança. A soma de todos esses hábitos forma uma rede invisível que prende a alma sem que ela perceba. Reconhecer essas correntes é o primeiro passo para quebrá-las, e agora precisamos entender como combatê-las com armas espirituais. A verdade é que o pecado silencioso só encontra espaço em um coração que não está constantemente na presença de Deus. Ellen White escreveu: Satanás não teme tanto os que professam fé, mas os que oram com fervor, estudam com sinceridade e vigiam contra cada inclinação do mal. Essa frase nos lembra que o antídoto para essas armadilhas não é apenas conhecimento, mas uma vida de comunhão real. É impossível vencer hábitos silenciosos sem uma busca intencional por Cristo, porque o inimigo trabalha em áreas onde a vigilância enfraqueceu. Se a mente não é saturada com a palavra, ela será moldada pelo mundo. Para vencer esse pecado oculto, precisamos aprender a enxergar com os olhos espirituais. Assim como um médico precisa de exames detalhados para detectar uma doença que não apresenta sintomas evidentes, o cristão precisa do Espírito Santo para revelar áreas de sua vida que precisam ser transformadas. Ellen White declarou: o coração é enganoso, somente o Espírito de Deus pode revelar suas reais condições. Essa é uma verdade que nos coloca em posição de humildade. Não conseguimos lutar contra esse inimigo sozinhos. Precisamos de discernimento celestial. É por isso que a oração sincera, acompanhada do estudo profundo das Escrituras, é a chave para detectar e vencer esses hábitos invisíveis. Ellen White também nos lembra que essa batalha é diária. Não existe uma vitória permanente sem perseverança, porque Satanás não descansa. Ele observa cada fraqueza e busca oportunidade para explorar nossa vulnerabilidade. A vitória é conquistada apenas pela vigilância constante e pela dependência total de Cristo, escreveu ela. Isso significa que não podemos viver uma espiritualidade superficial, onde buscamos a Deus apenas quando precisamos. O pecado silencioso se aproveita das lacunas, e somente uma vida cheia do Espírito pode fechar essas brechas. No entanto, essa luta não deve nos trazer desespero, mas esperança. Cristo não apenas revelou o perigo do pecado, ele venceu o pecado por nós. Em Cristo está o poder que quebra cada corrente e liberta cada alma escravizada, afirmou Ellen White. Essa promessa nos lembra que, por mais profunda que seja a armadilha, ela nunca será maior que o amor e o poder de Deus. Jesus não veio apenas para nos perdoar, mas para nos transformar, dando-nos uma nova mente, novos desejos e uma nova vida. Essa transformação começa quando admitimos nossa necessidade e nos entregamos completamente ao seu cuidado. A partir desse ponto, o cristão deixa de ser escravo de hábitos destrutivos e passa a viver em liberdade. Essa é a maior vitória que alguém pode experimentar: estar no mundo, mas não ser moldado por ele, viver cercado de tentações, mas permanecer firme em Cristo. Ellen White afirmou: o Espírito Santo molda o caráter dos que se submetem a Deus, tornando-os um sinal vivo do seu poder. Quando decidimos romper com o pecado silencioso, nos tornamos testemunhas vivas de que a graça é mais forte do que qualquer corrente invisível. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Talvez ao longo desta reflexão você tenha percebido que algumas dessas correntes invisíveis já estão presentes na sua vida. Isso não é motivo para desespero, mas um chamado ao despertar espiritual. Ellen White escreveu: Cristo não revela nossa condição para nos condenar, mas para nos salvar. O pecado silencioso é perigoso justamente porque age em segredo, mas agora ele foi exposto à luz da palavra. E onde há luz, as trevas não podem permanecer. Esse é o momento de olhar para dentro do coração e permitir que o Espírito Santo revele as áreas que precisam de cura. O maior engano do inimigo é fazer você acreditar que mudar é impossível, que esse é apenas o seu jeito de ser. Mas o Evangelho é uma mensagem de esperança e transformação.
Jesus não apenas oferece perdão, ele promete libertação. Ellen White declarou: Cristo tem poder para transformar até mesmo os hábitos mais enraizados. Isso significa que nenhuma corrente é forte demais quando colocada nas mãos do Salvador. A vitória começa com um simples passo: reconhecer a necessidade de ajuda e decidir entregar-se completamente a Ele. Esse é o convite que ecoa hoje. Deus está chamando você para uma vida mais profunda, para uma fé que não é superficial, mas real e transformadora. Os hábitos silenciosos podem parecer inofensivos, mas eles têm moldado sua vida espiritual. Agora você tem uma escolha: continuar vivendo na rotina espiritual sem discernimento ou permitir que Cristo refaça a sua história. A decisão está diante de você, e o Espírito Santo está sussurrando ao seu coração, pedindo que você não adie mais essa entrega. Lembre-se, o pecado silencioso é uma prisão invisível, mas Cristo é a chave que abre todas as portas. Ellen White escreveu: Cristo é um libertador poderoso, e o céu está repleto de recursos para os que confiam nele. Essa não é apenas uma mensagem para refletir, é uma oportunidade de recomeço. Hoje pode ser o dia em que você rompe com tudo que tem roubado sua comunhão com Deus. A transformação não começa amanhã, ela começa no instante em que você diz: Senhor, eu quero ser livre. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe essa luz. Curta este vídeo, deixe um comentário contando como Deus tem trabalhado na sua vida e envie para alguém que também precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal e junte-se a uma comunidade que deseja viver uma fé autêntica e vigilante. Este pode ser o começo de uma nova história, escrita pelo próprio Cristo, uma história de vitória sobre tudo aquilo que parecia impossível de vencer.